Você não sabia, mas vai ficar sabendo agora, que a literatura e os escritores desempenham papel importantíssimo na política nacional. Eu vou contar dois casos que ilustram essa ideia. São dois congressos brasileiros de escritores. Você sabia que houve dois congressos de escritores? Não sabia, né? Pois isso existiram. O primeiro deles ocorreu em 1945. O antecedente disso é que, em 42, alguns escritores mais geniais, como Graciliano Ramos, nosso querido Érico Veríssimo, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, eles se juntaram para criar a Associação Brasileira de Escritores no Rio de Janeiro. Isso era em pleno Estado Novo, havia uma repressão muito grande por parte do governo, e esse foi uma iniciativa para conclamar ideias a favor da democracia. O que é muito justo, convenhamos, né? Ou você não acha isso? Bom, em 42, o Getúlio Vargas já estava meio enfraquecido, porque estávamos em plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e havia já contestações assim contundentes contra o governo repressor, obscuro, que ele conduzia sempre. Mas principalmente naquela época, em 42, era bastante desconfortável. E essa associação, a principal iniciativa que ela teve foi o Congresso dos Escritores. Em 44, né, inclusive foi o Jorge Amado, que foi um dos organizadores. Eles bolaram esse congresso que haveria de acontecer em 45, em janeiro de 45. Veja bem, a guerra terminou lá por setembro, agosto, a Guerra Mundial de 45. Então estava num momento assim do planeta bastante sensível. E o Getúlio também estava numa situação bastante delicada, já com problemas graves de manutenção, de se manter no poder. Em janeiro de 45 ocorre esse congresso. Ele ocorreu no Teatro Municipal, aqui em São Paulo, e exatamente no mesmo ambiente em que havia ocorrido a Semana de Arte Moderna de 22, ou seja, décadas antes, mas com o mesmo espaço simbólico de transformação. E desse congresso, logo depois, houve o Congresso produziu um manifesto, que é a principal fruto desse congresso, foi um manifesto a favor das liberdades democráticas que haveriam de ocorrer logo em seguida com a deposição, com a viagem, com a desistência, digamos assim, do Getúlio Vargas em vista das pressões que ele estava sofrendo. Ele foi para São Borja e se ausentou. Em 46 ocorrem novas eleições e isso é uma outra história, né? Mas só para concluir qual foi esse movimento, ocorrem novas eleições e o Dutra é eleito, e é eleito também uma Assembleia Constituinte que fez uma nova Constituição. O Dutra era uma anta, era um militar anta, mas na verdade a Constituinte foi feita. Em 48 ele fechou tudo de novo e, enfim,
e estabeleceu uma ditadura. O Dutra era uma anta, foi considerado um dos presidentes mais burros que o Brasil já teve, e olha que a competição é bastante acirrada, né? Até tem uma piada do Dutra que que demonstra bem a burrice dele, que o Truman, que era presidente dos Estados Unidos, eles se encontraram, o Truman encontrou-se com o Dutra, e o Truman perguntou para o Dutra: "How do you do, Dutra?" E o Dutra respondeu: "How true you true, Truman." Isso era uma das piadas, no tempo que a gente fazia piadas com os presidentes, né? Hoje em dia os presidentes já são a própria piada, não precisa, é piada pronta. Bom, mas aí a vida segue. 40 anos depois, exatamente 40 anos depois, em 85, há o segundo Congresso Brasileiro de Escritores, que tem pouquíssimas informação sobre esse congresso. Surpreendentemente, ele é praticamente esquecido, mas eu sou a informação, porque eu estive nesse congresso. Eu tinha 28 para 29 anos nessa época, era escritor da editora Record, tinha já publicado 2 romances, enfim, era escritor, como sou ainda hoje, e eu participei do congresso junto com outros 1.200 escritores, impressionante. Esse congresso ocorreu no Teatro Sérgio Cardoso, na Avenida Rui Barbosa, no Bexiga. E durante uns 3, 4 dias houve muitas apresentações e muitas conversas paralelas. Eu, para dizer a verdade, eu fiquei mais nas conversas paralelas do que nas apresentações. E tinha até um esquema de apresentar, de mostrar computadores que estavam chegando nessa época para a atividade de escrever mesmo, né? Um mercado bom, mas ainda era muito fechado. Mas o incrível é que em 85 a gente vinha das manifestações das diretas, né? Em 84 teve a maior movimentação popular do país, da história do país, reivindicando as diretas já, e não deu certo, né? Foi um grande desapontamento, mas foi, não sei se a palavra é mais, mas houve uma eleição de um presidente civil depois de 20 anos de ditadura, e por um colégio eleitoral formado pelo Senado e pelo Congresso, pelo Parlamento. E nesse congresso, nessa eleição desse colégio eleitoral, disputaram o Paulo Maluf, que era uma indicação dos militares, e o Tancredo Neves, que era um candidato de uma frente única. Diretas já, que não deu certo, diretas não tão já. E o Tancredo foi o vencedor, né? Como vocês devem saber, ou vocês não devem saber. E no ano seguinte, 85, justamente que foi o ano do Congresso, ele tomaria posse em março, se não me engano, em março, sim. E não tomou posse porque foi hospitalizado com uma diverticulite, era o que se dizia na época, no dia da posse. E aí quem tomou posse foi o vice-presidente Sarney. Então, naquele momento do Congresso, o que estava ocorrendo era o seguinte: o Tancredo estava agonizando no hospital, literalmente, porque dali ele morreria, e o Sarney tinha assumido a presidência, como de fato acabou assumindo por mais um ano. Isso é uma outra história. Mas nesse momento em que o Tancredo estava no hospital, ele não tinha morrido ainda.
Então ele era o presidente, ele não tinha tomado posse. Então quem era o vice? Tinha uma confusão aí que não estava muito esclarecida. Tinha gente pedindo direto já, né? Mas se bem que já não havia mais energia para isso. Tinha gente que queria que Ulisses Guimarães assumisse a presidência. Ulisses Guimarães era o presidente do Congresso, ele estava na linha sucessória. E havia interpretações de que ele devia, porque Ulisses era um cidadão assim, né? Honrado, como antigamente tinha na presidência do Congresso, tinha uns caras honrados, assim, né? Nem sempre. Mas Ulisses era assim, um senhor respeitado. E muita gente queria que ele assumisse a presidência. E tinha o Sarney, que era aquele bigode ali que tinha entrado meio por acaso na chapa do Tancredo como vice e que de repente esteve presidente naquele momento. Mas a polêmica ocorria dentro do Congresso também. E aí no último dia do Congresso houve um evento de encerramento. Estava todo mundo dentro daquele teatro, no Sérgio Cardoso, muita gente em pé e tal. E aí aparece no palco, meio de surpresa, meio não, toda a entourage que estava envolvida nesse processo de discussão, nessa polêmica sobre os destinos da presidência. Né? Então foi lá o Sarney, que era o presidente, vice assumido, foi o Ulisses Guimarães e foi mais outros personagens ali políticos. E eles discursaram, falaram um monte e tal, e no fim todos levantaram, ergueram a mão, deram as mãos e fizeram ecoar um grito da democracia e da retomada, né, da democracia. Porque, veja bem, esse seria o primeiro presidente civil, como foi, depois de 20 anos de militares desse terrível, desse obscuro, violento, sangrento regime militar, ao qual estávamos submetidos já bastante incomodados, né, para dizer o mínimo. Então havia esse clamor, esse espírito de retomar a democracia de qualquer jeito, né? E de fato foi o que aconteceu. O Sarney acabou, enfim, resumindo, isso é uma outra história, mas nesse ano, inclusive, teve a Constituinte, realmente, a que vigora até hoje, embora não muito respeitada. Então, quer dizer, foi um congresso também que precedeu uma Assembleia Constituinte e que esteve completamente envolvida na conclamação de uma nova fase da nossa democracia, né? Reestabelecimento de uma democracia. O curioso é que poucos dias depois o Tancredo morreu, poucos dias depois do Congresso. Então aí houve um desenrolar aí que acabou dando no que deu, né? Enfim, esses são os dois congressos, um deles eu participei, e o que eu mais obtenho dizer é apenas o seguinte, que vamos fazer um novo congresso agora, para ver se a gente consegue obter os mesmos frutos que conseguimos outrora. Tchau.